Bom dia, Jucielo, bom dia, Flávia, bom dia, Daniel, bom dia a todos, bom dia. Eu vou pedindo para que vocês vão colocando uma água aí na frente do celular, que vocês possam estar se acalmando, que vocês possam estar ouvindo e aprendendo junto comigo, junto com o Evangelho, sobre o Evangelho no lar. Que Deus possa estar amparando vocês agora de manhã, que Deus possa estar guiando vocês agora de manhã, assim como Ele está me guiando aqui de manhã também para estar trazendo para vocês o Evangelho. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, gente. Vamos lá, vamos começar? Então eu peço a Deus que possa estar trazendo os espíritos de luz aqui para nos auxiliar, para nos amparar. Peço a Deus que possa estar colocando as pessoas certas na live para assistir esse evangelho, que precisam receber isso em nome de Deus. E também que eu possa estar aprendendo junto com o evangelho, que eu possa estar interiorizando tudo que eu esteja lendo em nome de Jesus. Assim como aqueles que ouvirem possam estar interiorizando dentro deles tudo que for lido e praticar aquilo que for lido. Não só deixar nas palavras, mas praticar com o coração e com o amor que for lido em nome de Jesus. Que assim seja. Peço que os espíritos ao redor sejam auxiliados. Peço que os espíritos dessa casa, das casas que estão escutando esse evangelho, sejam auxiliados em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Então vamos começar em nome de Jesus. O óbolo da viúva. Estando Jesus sentado diante do cofre das ofertas, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o depositavam em abundância. Nisso, veio também uma pobre viúva que apenas colocou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no cofre, porque todos os outros deram do que lhes sobrara, ao ponto que ela deu do que lhe faltava, deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. Marcos 12, 41 a 44, Lucas 21, 1 a 4. Então agora os espíritos vão comentar. Então, tipo assim, a viúva, ela não tinha nada, cara. E ela deu aquilo que ela já não tinha. Então, ela deu muito mais do que os outros, entende? Porque aquele que se sacrifica pelo outro, aquele que se sacrifica para dar para o outro, que tira de si próprio para dar para o outro, dá muito mais do que aquele que dá o que sobra, o que esbanja. Aquele que dá o que sobra, não tá fazendo sacrifício nenhum, então ele tá dando muito pouco perto do que tá se sacrificando para dar. Entendeu? E aí os espíritos vão comentar assim, ó. Se vocês não colocaram ainda, coloque uma água perto do celular para que seja abençoado e fluidificado pelos espíritos de luz, tá bom? Muitas pessoas lamentam não poder fazer todo o bem que gostariam, por falta de recursos suficientes. E se desejam possuir riquezas, dizem, é para lhes dar boa aplicação. É sem dúvida louvável a intenção e pode até ser sincera em alguns.
Será, porém, completamente desinteressada em todos? Não haverá quem, desejando fazer o bem aos outros, prefira poder começar por fazê-lo a si próprio, proporcionando a si mesmo alguns gozos mais, usufruir de um pouco do supérfluo que lhe falta, destinando aos pobres o resto? Então os espíritos vão começar falando, né? Então, tipo assim, aqueles que ficam reclamando, né? Que não tem todo o suficiente para ajudar o próximo, que não tem o suficiente para fazer a caridade, não tem o suficiente para poder, falta até para mim, como que eu vou dar para o outro? Então, aqueles que são assim, que estão olhando mais para si do que para o próximo, eles estão sendo egoístas, né? E aqueles que desejam ter mais para poder ajudar o outro, eles estão sendo egoístas porque eles, na verdade, eles querem para si, eles não querem ajudar o outro, né? Essa é a realidade. Poucos têm realmente interesse de fazer a caridade de maneira desinteressada, né? Que é ajudando o próximo, né? Então vamos continuar aqui. Esta segunda intenção, que talvez dissimulem, mas que encontrariam no fundo dos seus corações, se os procurassem cuidadosamente, anula o mérito do intento, porque a verdadeira caridade pensa nos outros antes de pensar em si. Aquilo que eu acabei de falar. O sublime da caridade, nesse caso, estaria em procurar o homem no seu trabalho pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos que lhes faltam para realizar os seus generosos propósitos. Aí estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Infelizmente, a maioria vive a sonhar com os meios mais fáceis e mais tesouros, e mais rápidos de enriquecer, correndo atrás de quimeras, como a descoberta de tesouros, uma chance aleatória favorável, o recebimento de heranças inesperadas, etc. Então, as pessoas estão sempre esperando oportunidades boas para fazer o bem, né? Elas não criam as próprias oportunidades. Eu estou estagiando agora num centro de auxílio a adictos, a recuperados em dependência química, e é muito bonito, os dirigentes, né, os presidentes de lá, eles fundaram com o dinheiro do próprio bolso, né? Depois que eles foram se adaptando com os dependentes que iam lá, né, os ex-dependentes que iam lá, depois eles foram se adaptando à forma que eles iam auxiliar a sustentar aquela casa, mas no começo era do próprio bolso. Então é muito bonito a forma como eles se sacrificaram para isso, como eles se empregaram para isso, como eles se dedicaram a isso, né? E aqui que está falando que o sacrifício melhor ao Senhor é aquele que é feito com o sacrifício do próprio esforço, né? Do próprio bolso, da própria possibilidade, das próprias possibilidades para poder ajudar o próximo. Esse é o sacrifício bom ao Senhor, né? E muitos não fazem esse sacrifício para ajudar o próximo. Muitos ficam esperando a oportunidade perfeita, receber uma grande quantia em dinheiro para poder gozar de si primeiro e depois dar para o próximo, né? Esse não é um sacrifício bom ao Senhor, né? Que dizer dos que esperam encontrar nos espíritos auxiliares que os secundem em pesquisas dessa natureza? Certamente não conhecem nem compreendem a sagrada finalidade do Espiritismo, e ainda menos a missão dos espíritos, a quem Deus permite que se comuniquem com os homens. São assim punidos pelas decepções. O Livro dos Médiuns, itens 294 e 295. Aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal de vem consolar-se da impossibilidade que se encontram de fazer todo o bem que desejariam, lembrando-se de que o óbolo do pobre, do que dá, privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de coisa alguma. Então, aqueles que ficam chateados porque não podem fazer o suficiente, não podem fazer tudo o que querem para ajudar o próximo, porque não tem o suficiente, lembre-se que é aquele que dá o pouco que tem para poder se sacrificando, para poder auxiliar o próximo, ele tem muito mais peso na balança de Deus do que aquele que tem muito e dá o que resta, né? Para auxiliar o próximo. Que ele não se priva de coisa alguma, então não está sendo nenhum sacrifício para ele auxiliar o próximo. A satisfação seria grande, sem dúvida, em poder socorrer em larga escala a indigência,
Mas, se essa satisfação lhe é negada, submeta-se e se limite a fazer o que possa. Aliás, será só com o dinheiro que se podem secar lágrimas? Deve-se ficar inativo quando não se tenha dinheiro? Aquele que sinceramente deseja ser útil aos seus irmãos encontrará mil ocasiões de realizar o seu desejo. Procure-as e as encontrará. Se não for de um modo, será de outro. Porque não há ninguém que, no pleno gozo de suas faculdades, não possa prestar um serviço qualquer, dar um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Na falta de dinheiro, não dispõe todos do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo? Também está aí a dádiva do pobre, o óbolo da viúva. Então, cadê? Ai, que menino bonito. Então, Deus está falando assim, que aquele que não tem o suficiente para ajudar em larga escala uma grande quantidade de gente, se limite, se submeta a fazer aquilo que for permitido a ele, aquilo que for entregue a ele, aquilo que Deus confia a ele para fazer, para auxiliar as pessoas, sabe? E assim ele vai estar fazendo o que Deus gostaria que fosse feito, assim ele vai agradar a Deus. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos. Deus abençoe. Gostaria que vocês fossem abençoados, que vocês fossem fluidificados e recebessem um passe agora em nome de Jesus. Todos que assistiram e todos que vão assistir ainda possam receber um passe, uma fluidificação, uma energização agora em nome de Jesus, dos pés até a cabeça. E possam receber fluidos salutares, fluidos de luz, de amor, de bondade, em nome de Jesus. Que assim seja, e que as ideias inspiradoras de Jesus possam penetrar-lhes a alma. Assim seja, em nome de Jesus. Amém.